Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você está feliz com o Senhor nesta noite? Amém. Não tem motivos para não estar, né? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda graça para todos sempre. Amém? Irmãos, abra vossas Bíblias, por favor. Na Epístola de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Desde já eu quero agradecer a minha oportunidade a Deus por estar aqui nesta noite, fazendo a vontade dEle e o ID dEle. Agradeço ao Senhor pelo Jairo, por ter feito o convite também, ao pastor Alex, ao Lucas e a cada um dos irmãos que aqui está nesta noite. Quero ser grato a cada um de vocês, porque sabemos que temos que renunciar a muitas coisas para estar na casa de Deus, mas aqui é o melhor lugar para se estar, sempre será o melhor lugar. Amém? Não estou acompanhado da minha esposa nesta noite, não pude estar aqui. Nós tivemos aí, tenho uma filha chamada Heloísa de 6 anos, e há 1 ano e 2 meses atrás Deus nos agraciou com gêmeos, Veio 2, veio em dose dupla, e eles já estão na fase de não parar na igreja, tá andando para todo lado, faz bagunça para todo lado, é glória, bênção, mas para uma só pessoa não dá para segurar os 2 ou os 3 que a minha filha costuma vir também, Então hoje ela ficou em casa com a minha sogra ajudando, e eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor. Trago saudação da minha pastora Joana e pastor Daniel. Congrego ali na Assembleia de Deus. O Senhor é a nossa justiça, fica aqui na Brasilândia mesmo, e de lá nós estamos fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. Todos acharam a palavra do Senhor? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. Costumo dizer para minha pastora, que pregar em casa é um pouquinho mais tranquilo. Mas eu tenho pedido a Deus a cada dia oportunidades para estar ministrando fora e estar fazendo realmente a vontade dEle. Às vezes a gente corre, tenta correr para um lado, tenta correr para o outro, mas quando Deus tem uma promessa, não adianta correr, porque Deus, Ele precisa cumprir a promessa que há em nossas vidas. E quando nós falamos sobre a descida do Espírito Santo no livro de Atos, nós estamos falando de promessa. Quando Jesus veio ao mundo, como um homem, quando Jesus curou, libertou, transformou vidas, Ele veio ao mundo como um homem, e Ele deixou promessas sobre os seus discípulos, Ele deixou promessas sobre a geração que ali naquela época vivia, e promessas que até o dia de hoje nós estamos vivendo, promessas que hoje eu e você estamos vivendo, desde aquela época que Jesus derramou sobre o mundo. Amém? E Atos capítulo de número 1, ele começa dizendo assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, e não só a fazer, mas a ensinar. Lucas, aqui ele está nos dizendo, que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele está dizendo para nós de tudo aquilo que Jesus começou. Só que no livro de Atos, ele quer fixar de tudo que é aquilo que Jesus, ele continua fazendo. O livro de Atos, ele fixa isso em nossas vidas, de tudo aquilo que Jesus continua fazendo, porém através agora, com o derramamento do Espírito Santo de Deus,
ele vai continuar fazendo aquilo que é determinado na vida do cristão. E aqui no versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. E aqui ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então a ênfase do livro de Atos também, nós podemos considerar que a ênfase é na ressurreição de Cristo. Que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo ele está todos os dias das nossas vidas. Então aqui, Atos dos Apóstolos, quer relatar o que Jesus continua fazendo. Então, quando Jesus ele foi ressurreto, quando ele teve a ressurreição, ele ficou com os apóstolos por 40 dias, com os discípulos por 40 dias. E no versículo 4 diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Irmãos, quando Jesus derrama uma promessa sobre as nossas vidas, a primeira coisa, às vezes, que nós queremos fazer é fugir. A primeira coisa que, às vezes, nós queremos fazer é desistir do nosso chamado. E por quê? Pelo medo. Pela situação, talvez, que nós vamos enfrentar no decorrer do nosso caminhar. No decorrer de tudo aquilo que Jesus ele quer fazer em nossas vidas. E aqui ele está falando para os seus discípulos que eles deveriam não se ausentar de Jerusalém. E eles deveriam que esperar a promessa do Pai que dele ouvistes. E Deus nos pergunta aqui nesta noite: qual que é a promessa que Ele colocou sobre a tua vida e sobre a minha vida, e que hoje nós talvez estejamos fora da posição? Qual que foi a promessa que Jesus falou para mim e para você, para que a gente ficasse na posição, no centro da vontade dEle, e que talvez por alguma situação na sua vida, por algo que aconteceu no decorrer da sua caminhada, e hoje você se encontra fora daquilo que Ele determinou sobre a tua vida? É uma pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer a cada dia. Nos perguntar dentro dos nossos corações: Deus, quais são as promessas que o Senhor já me falou, já determinou sobre a minha vida, e que hoje talvez eu não esteja no centro da tua vontade? É uma pergunta de Jesus para mim e para você nesta noite. Porque aqui ele está falando para os discípulos que eles deveriam esperar a promessa do Pai, de que dele eles ouviram. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Essa é a promessa que Jesus está falando para os discípulos. Essa é a promessa que Jesus está derramando sobre a vida dos discípulos. E aí eu imagino na cabeça dos discípulos a dificuldade que é entender as promessas de Jesus. Porque às vezes a gente tenta entender a vontade de Deus, mas às vezes a gente não entende, porque o nosso pensamento é limitado. O nosso pensamento ele é limitado. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, Ele cumpre a promessa que há sobre as nossas vidas. Aleluia. E aqui ele diz: mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Deus não está aqui falando para eles, Jesus não está aqui falando para eles quando vai ser, mas ele está relatando aqui para os discípulos que será não muito depois destes dias. Então, quando Jesus ele promete, ele cumpre. Quando Jesus prometeu algo para a sua vida, você pode ter certeza que Deus ele cumpre. Ele cumpre. Aleluia. E aqui no versículo 6 ainda do capítulo 1, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus aqui ele responde para os seus discípulos e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, muito de nós hoje acontece o que? Deus ele promete e nós queremos para ontem. Deus ele promete hoje, mas nós queremos a promessa para agora. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Como diz em Eclesiastes capítulo 3, que para tudo há um tempo determinado, irmãos. E eu não vou falar que é fácil esperar a promessa de Deus. Não é difícil. Porque às vezes a angústia, a aflição, o desespero, ele toma conta dos nossos corações. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite que não nos pertence saber o tempo, não nos pertence saber o momento, mas nós precisamos estar na posição. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Deus não cumpre promessas se eu e você estiver fora da posição. Deus não cumpre promessas. Mas a partir do momento quando eu e você se coloca na brecha, se coloca na posição, Deus começa a cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Aleluia. E aí Deus nos pergunta nesta noite: qual que é a estação que você está passando? Qual que é o momento e o cenário que eu e você está passando aqui nesta noite? Talvez alguns estão aqui passando por um momento difícil na área financeira. Outros talvez estão passando por um momento difícil na área profissional, familiar, eu não sei. Mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a necessidade do meu e do seu coração. E Ele vai cumprir, irmãos, a promessa que há. Ele vai cumprir aquilo que você precisa. Mas esteja na posição sempre. Amém? E aqui no versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, Deus aqui, Jesus aqui, Ele está falando para os seus discípulos que Ele vai derramar a promessa do Espírito Santo, que Ele precisava se assentar aos céus, ao lado de Deus, porém que Ele deixaria outro Consolador, porque Ele sabe que se não tivesse outro Consolador ali, os discípulos iriam fazer o que eles quisessem. E aqui é na minha vida e é na sua. Se o Espírito Santo de Deus não estivesse na minha e na sua vida, nós estaríamos fazendo tudo conforme a nossa vontade. Mas quando Deus derramou o Espírito dele, Ele derramou um espírito de sabedoria em nossas vidas. E aqui Ele está dizendo que ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, quando o Espírito Santo habita dentro dos nossos corações, aqui eu posso dizer que é uma chama missionária dentro dos nossos corações, que é levar a palavra dele, não somente para Jerusalém, como a palavra está dizendo aqui, mas olhando para o nosso contexto hoje, é levar a palavra de Deus para todo o lugar. São para todos os lugares que a palavra de Deus precisa ser ministrada, que a vontade de Deus precisa ser feita, realizada. Então, se habita o Espírito Santo em nossos corações, habita a chama missionária em nossos corações, que é cumprir a vontade do Senhor. Aleluias! E aqui no versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Então aqui Jesus ele está sendo levado aos céus, mas ao ser levado aos céus, ele deixou a promessa no coração dos discípulos e de todos que ali habitavam. Ele está dizendo: eu estarei subindo aos céus, mas eu deixo a minha promessa sobre vós. Eu deixo a minha promessa sobre vós. E aqui no versículo 14 diz que todos, não foi um, não foi dois e não foi três. Aqui a palavra está sendo certeira no que está falando. Todos estes perseveravam em oração. Todos perseveravam
em oração. Irmãos, esse é o segredo. Talvez hoje você, talvez eu, esteja pedindo algo ao Senhor. Uma promessa que talvez você já espera há muitos anos e que talvez até este momento, até o dia de hoje, não se cumpriu. E talvez a dúvida está no teu coração, como isso é normal acontecer em nossas vidas. Há sobre mim muitas promessas, que há dúvidas em meu coração se vão se concluir. Porém, a palavra está nos dizendo aqui que todos estes perseveravam em oração. E quando, irmãos, nós perseveramos em oração, insistindo na oração, nós temos que ter fé que Deus, Ele vai cumprir a promessa em nossas vidas. Nós temos que acreditar que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Por mais que a situação pareça ser impossível, por mais que a situação aos seus olhos parece que não vai acontecer, mas Hebreus 12 diz que aos olhos da fé nós podemos enxergar aquilo que hoje para nós parece ser impossível, mas aos olhos da fé é como se já estivesse em nossas mãos. E é necessário ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem oração é impossível cumprir chamado. É impossível que as promessas se cumpram. E aqui, quando nós oramos, o avivamento ele vem em nossos corações. Quando nós oramos e entregamos tudo nas mãos de Deus, as coisas começam a acontecer. E é o avivamento que todos nós precisamos a cada dia. É o avivamento que arde em nossos corações. É a chama que arde em nossos corações. E é o avivamento que precisamos todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. E irmãos, quando nós falamos de Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que te direciona. O Espírito Santo é aquele que te alimenta através da palavra. O Espírito Santo é aquele que traz alegria em meio à tristeza. O Espírito Santo é aquele que te direciona, por mais que o teu caminho pareça estar perdido, mas é aquele que vai te direcionar, é o Espírito Santo. Por mais que você tente colocar a tua confiança no mundo, mas o mundo não tem nada a nos oferecer. Somente o reino de Deus tem algo a nos oferecer, que é a nossa salvação, que é a palavra de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente a Deus, nós começamos a ser direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, por mais que hoje talvez o seu dia foi difícil, mas quando nós entregamos Deus, a Ti eu entrego todas as minhas aflições. Irmãos, tudo começa a ser diferente. E isso está faltando no meio do povo. E eu digo por mim mesmo. Quantas coisas nós fazemos no nosso dia a dia que nós não colocamos o Espírito Santo na frente. Nós não colocamos o nosso Deus na frente. Quantas coisas nós temos pedido a Deus. Hoje nós pedimos e colocamos na mão de Deus, e chega amanhã nós tiramos. Por quê? Porque a aflição bate na alma, o desespero bate na alma, a angústia bate na alma. Mas Deus, nesta noite, através desta palavra, Ele quer me ensinar e te ensinar a depender mais do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai te conduzir. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus ao nosso respeito são muito maiores. As promessas de Deus são muito maiores. Talvez hoje você está pedindo algo para o Senhor que é tão pequenininho, e o Senhor Ele quer fazer algo tão maior na tua vida, nas nossas vidas. Ele quer derramar algo tão maior, tão sobrenatural nas nossas vidas, mas talvez por estar fora do centro da vontade dEle, as promessas não se cumprem. E eu digo, irmãos, que tem bênçãos que nós pedimos a Deus, que nós não recebemos ainda, porque nós não temos estrutura, nós não estamos preparados para receber, não estamos, e nós temos que ser
né, dignos do Senhor. Nós temos que ser, como que eu posso dizer a palavra, sinceros com Cristo. Porque talvez hoje você está pedindo algo para Deus e talvez estejamos murmurando, mas não entendendo o processo que nós estamos vivendo neste momento. Mas Deus está dizendo para mim e para você que talvez Ele não entregou nas tuas mãos, porque Ele está te estruturando. Porque quando a promessa vir sobre nós, nós precisamos estar estruturados. Aleluia, Jesus. E aqui no versículo 2, irmãos, no capítulo 2, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos no mesmo foco, estavam todos esperando a promessa de Deus, estavam esperando a promessa que Jesus havia derramado sobre a vida deles. E aqui eu entendo que, irmãos, se nós não estivermos em comunhão, a vontade de Deus nem sempre ela vai se concretizar em nossas vidas. E eu digo, na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, se haver distensões, se eu não me dou bem com a minha esposa, se a minha esposa não se dá bem comigo, se eu não me dou bem com a minha família, como que Deus vai cumprir uma promessa? É difícil, irmãos. Eu não sei porque Deus está me trazendo dessa forma. Eu trouxe meu esboço, né? Eu costumo trazer esboço, né? Eu estudo a palavra, eu coloco aquilo que Deus está tocando no meu coração, mas Deus fez algo diferente aqui nesta noite. Quando eu fui pegar o meu esboço, o celular bloqueou. E está aqui, ó. Só vai desbloquear daqui 10 minutos. Não sei porquê, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Estava tudo aqui, isso tudo. É a vontade de Deus. E irmãos, e quando nós falamos do Espírito Santo, é tão difícil confiar, é tão difícil acreditar, mas quando nós nos entregamos, irmãos, Deus faz o sobrenatural. Quando realmente nós acreditamos que Ele tem poder para fazer, acontece o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Tudo aquilo que estava travado começa a destravar quando nós colocamos o Espírito Santo em ação nas nossas vidas. Quando nós acreditamos realmente na promessa que há sobre nós, tudo começa a acontecer nas nossas vidas. Esses dias, irmãos, eu falei para Deus, né? Eu aceitei a Cristo em 2014. Eu tenho pedido a Deus para me capacitar, né? Para me encher da presença dEle, para que venha me dar mais discernimento, encher da palavra dEle. E parece que quando nós nos colocamos na posição, as coisas começam, parece que o inimigo começa a se levantar, e é verdade. Eu tenho certeza que você sabe disso. E quando o inimigo começa a se levantar contra as nossas vidas, às vezes, irmãos, automaticamente, a nossa vontade é não continuar à frente, é continuar, não seguir em frente, mas é falar, eu vou permanecer aqui parado, eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar, né? Estou aqui louvando, estou aqui sentado, quietinho, mas Deus, Ele quer mais das nossas vidas. E eu falei, Deus, Pai, vai fazer 10 anos que eu aceitei ao Senhor, né? Tantas lutas, tantas aflições, tantos momentos que eu quis desistir da caminhada, tantos levantes. E eu falei, Senhor, chega, não dá mais. Ou eu te sirvo, eu não estava em pecado, tá, irmãos? É porque, como nós somos jovens, tem momentos que a gente, sabe, são tantas situações, é família, é trabalho, são tantas situações que nós passamos, às vezes a gente quer ficar quietinho. Mas eu falei, Deus, tem algo diferente. A promessa que o Senhor derramou sobre a minha vida, ela precisa se cumprir. E para que ela venha se cumprir, eu vou realmente me colocar na posição que o Senhor tem me pedido. E aí, irmãos, eu comecei a correr atrás daquilo que eu deixava para trás,
né? Agora estou indo de segunda-feira, eu intitulei lá na nossa igreja, lá toda segunda-feira oração. A oração é autoestima, eu falei, vou colocar de segunda-feira, eu vou estar lá toda segunda-feira orando. Vou estar no culto de quarta, de sexta, de domingo. Vou estar na oração de sábado. Vou fazer a vontade do Senhor. Semana retrasada, a minha casa, ela tem uma escada. Eu tenho 2 filhos de 1 ano e 2 meses. São gêmeos, conforme eu falei. E um deles empurrou um suporte que nós colocamos na escada. E a minha filha de 6 anos estava na escada. De repente, pastor, a gente só ouviu um grito. Minha filha chorando. Eu estava na sala, eu estava na cozinha, a minha esposa estava na sala. Irmãos, a minha esposa foi tão rápido da sala que ela desceu as escadas e meu filho estava lá embaixo. E a escada não era pequena. Naquele momento, a aflição bateu, né? Falei, Deus, como? Mas irmãos, quando nós nos colocamos para fazer a vontade de Deus, por mais que o inimigo se levante, por mais que as situações sejam ao contrário, mas Deus, Ele cuida. E aí minha esposa desceu lá embaixo, pegou ele, a gente olhou, ele ficou com uma marca aqui no momento, é como se a cabeça tivesse afundado, né? Estava roxo, narizinho estava sangrando. A gente olhou um para o outro desesperado, mas a gente teve que manter a calma, porque a minha filha estava desesperada, porque ela estava achando dentro do coração dela que ela foi a culpada, porque ela estava olhando ele. E eu peguei ela no colo, né, abracei, minha esposa ficou com ele, minha filha, não é sua culpa. E ela chorando, desesperada, não é a sua culpa, ela tem 6 anos. Ai, minha esposa olhou, vamos pro médico. Levamos no médico, mas irmãos, a gente vê a graça de Deus nos detalhes. Ele tinha acabado de cair, minha esposa tinha acabado de pegar, e ele estava dando risada da minha filha chorando. Ele estava achando engraçada a situação. Aí nos confortou um pouco mais, porque a gente pensou, se ele está dando risada, se está bem, não está pálido, não está nada, está dando risada, Deus já livrou. A gente, vamos levar no médico, né? Vamos fazer a tomografia. Graças a Deus, nada aconteceu. Né? Então, irmãos, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E mesmo em meio aos levantes, nós temos que enxergar Deus nas situações de tudo. Deus está no meio de todas as situações. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua família. É Ele que tem te protegido, é Ele que tem te guardado a cada dia. E é o Espírito Santo que tem nos conduzido a cada dia, tem nos direcionado. Quantas vezes erramos na presença do Senhor por colocar a nossa própria vontade à frente, sendo que Deus está falando para mim e para você, coloque a minha vontade à tua frente. E Deus está nos falando aqui nesta noite, irmãos. É uma palavra simples, mas é uma palavra que Deus, na simplicidade, quer nos ensinar a ser muito mais dependente dEle. É realmente acreditar que Ele pode fazer. Aleluias. E aqui no versículo 2 diz, e de repente veio do céu um som tremendo, veemente, encheu toda a casa em que estávamos assentados. Estavam todos ali reunidos, orando, buscando a presença do Senhor, esperando a promessa, porque eles tinham a certeza que a promessa iria se cumprir. Você e eu pode ter a certeza nesta noite que a promessa vai se cumprir sobre as nossas vidas. Aleluias. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles começaram a falar em outras línguas, e não é línguas estranhas, mas em outros idiomas, a todos que ali estavam na festa de Pentecostes. É uma festa que sempre várias pessoas, os judeus de todas as nações, vinham para esta festa. E ali cada um podia ouvir na sua própria língua. É a mesma coisa se aqui fossem pessoas que falavam na língua inglesa, outros chinesa, outra japonesa e por aí vai.
E naquela época, cada um que foi derramado o Espírito Santo neles, falavam conforme a língua que os concedia. E todos que ali estavam, estavam entendendo na sua própria língua. Ou seja, era o avivamento de Jesus Cristo acontecendo ali naquele lugar. Aleluias. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, está dizendo alguns? Não. Está dizendo todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Que possamos a cada dia ser cheios do Espírito Santo de Deus, da sabedoria de Deus. Aleluias. Porque quando nós temos a sabedoria de Deus, tudo vai melhor. Tudo começa a acontecer melhor. E hoje? O que você tem pedido a Deus? Amém, irmãs? Vamos orar por você no final do culto. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então hoje, Deus, através desta palavra simples, mas Ele quer te direcionar para que você venha dar mais liberdade para o Espírito Santo de Deus. Talvez talvez você entrou aqui hoje, irmãos, fazendo tudo da tua forma. Talvez hoje você, sem querer, não percebe, mas você está fazendo tudo da tua forma, tudo com as tuas próprias forças. E talvez você entrou aqui hoje sem forças. Talvez você entrou aqui hoje angustiado. Talvez você entrou aqui hoje aflito. Mas Deus, através desta palavra, está dizendo para mim e para você: deixe que a liberdade do Espírito Santo de Deus te conduza para a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deixe que Deus entre na tua casa e faça a vontade dEle. Deixe que Deus entre na tua família e faça a vontade dEle. Então, tudo que eu e que você for fazer, pergunte: Espírito Santo, é da tua vontade? Não é? Então não faça. Espírito Santo, eu devo trilhar este caminho? Não é? Então não trilhe. Espírito Santo, eu devo fazer isso, aquilo? Então não faça. Espírito Santo, eu devo fazer isso? Se o Espírito Santo te responder no seu coração, faça, porque Ele fará por ti. Ele fará por ti. Então, faça a vontade do Senhor cada dia. Deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza todos os dias. Não é um dia, irmãos, são todos os dias da tua vida. E tenha certeza que as promessas vão se cumprir sobre a tua vida. Amém? Eu agradeço esta oportunidade. Amém? Que o Senhor fale muito mais ao teu coração a cada dia. Que você a cada dia, que eu a cada dia possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se você entrou aqui vazio, se eu entrei aqui vazio, que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo de Deus. E que tudo que você for fazer, que eu vou fazer, que o Espírito Santo de Deus esteja à nossa frente. Amém? Eu agradeço a minha